Vamos lá? Fala galera, professor Diomedes. Hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto de razão e proporção matemática C. Olha só, não é matemática B, galera. Vocês estão acostumados com o professor Diomedes sempre na matemática B. Hoje é matemática C, razão e proporção, matemática C do SEMI. Olha só o que nós estamos trazendo. Nós temos que entender o que é razão e o que está formando uma proporção. Razão é quando você pega dois números, vamos pegar dois números A e B, né? E ainda eu vou assumir o seguinte, que o B é diferente de zero. Aí você pergunta, por quê, professor? Por que você está assumindo que o B é diferente de zero? Porque eu vou formar uma razão da seguinte maneira. O A vai ser meu denominador e o B, perdão, o A é meu numerador e o B é o denominador. Só trocamos aqui. Então, veja só, o A numerador, o B é o denominador. Sabemos que divisão por zero não existe. Então, isso daqui é o que nós chamamos de razão, galera. Anota aí que essa dica é interessante. Quando você está falando numa fração ou numa divisão, nós estamos falando numa razão. Aí se fala, mas professor, onde é que está a proporção disso daí? A proporção é o seguinte, quando você tem duas razões, vamos assumir aqui, ó, A sobre B e um C sobre D. Um C sobre D. C sobre D, galera, a gente também está assumindo que é B diferente de zero e D diferente de zero. Lembrando que o denominador, né, não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Ok? Quando essas duas razões são iguais, formamos uma proporção. E se existe a proporção, vale o teorema geral da proporcionalidade, que é você poder multiplicar cruzado. Isso aqui vai implicar no seguinte, que A vezes D é igual a B vezes C. Guarda essa informação, uma informação extremamente importante, pessoal. Quando eu vou falar em razão e proporção, eu tenho que saber tanto o teorema geral da proporcionalidade e tenho que falar também das razões. Bom, quando eu estou falando nisso daí, eu não posso deixar de falar de grandezas. Quando existe uma em função da outra, grandezas diretamente proporcionais ou grandeza inversamente proporcional. Vamos entender quando que uma grandeza é diretamente proporcional. Quando que ela é diretamente proporcional? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês ficar bem claro para você que está aí em casa assistindo essa videoaula. Veja só, existe um contexto em que você está envolvido dentro de uma grandeza diretamente proporcional. Um exemplo é quando você vai no supermercado fazer compras de algo, ou você vai lá na feirinha, compra lá uma laranja, né? Compra lá, vocês sabem que esses tipo de produto que são ofertados na feirinha, alguns são vendidos na forma de quilo, né? Então, por exemplo, vamos dar só um exemplo aqui, né? Então, vamos fazer aqui uma relação de quilo e o valor, né? Veja só. Vamos supor que 1 quilo de laranja custe R$2. R$2. O que está acontecendo? Se eu levar 2 quilos de laranja, vai acontecer que eu vou pagar R$4. Se eu levar 3 quilos de laranja, eu vou pagar R$6. E posso levar também meio quilo, não quer dizer que eu tenho que só ir aumentando. Eu posso levar meio quilo de laranja, eu vou pagar R$1. Quando isso aqui acontece, você pode verificar que quando eu aumentei o número a quantidade de laranjas que eu estou levando, automaticamente aumentou o preço. Né? Note que ele multiplicou por 2. Tá vendo? A mesma coisa aconteceu, né? Quando eu aumentei para 3 quilos. Ele multiplicou por 3, embaixo multiplicou por 3. Ou seja, eles estão aumentando numa mesma proporção. E quando eles aumentam ou diminuem numa mesma proporção, nós dizemos que isso é uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, eu posso dizer que 1/2, né, que seria esse caso aqui, é igual a 2/4,
que é igual a 3 sobre 6, que é igual a 0,5 sobre 1. Né? Isso daqui é o que nós dizemos que é uma grandeza diretamente proporcional. E se é uma grandeza diretamente proporcional, pessoal, ó, eu vou pegar duas frações aqui, ó, 1/2 e 2/4. Se ela é uma grandeza diretamente proporcional, vale a multiplicação cruzada, ou seja, vale o teorema da proporcionalidade. Vale você multiplicar cruzada, então vai ficar 4 igual a 2 vezes 2. É a mesma coisa aqui, então você vai chegar sempre numa mesma constante. Ok? Uma outra coisa que nós podemos observar é que, quando eu tenho essas igualdades aqui, ele gera para mim o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. O que é uma constante de proporcionalidade? É quando você divide 1 por 2 dá 0,5, 2 por 4 dá 0,5, 3 por 6 dá 0,5, 0,5 por 1 dá 0,5. Então, a minha constante de proporcionalidade é 0,5. Geralmente, essa constante aqui nós chamamos de K, que é a nossa chamada constante de proporcionalidade. Ok? Então, aqui nós tratamos quando ela é diretamente proporcional. Beleza? Bom, Marisa deve estar se perguntando, tá, professor, então diretamente entendi, eu só quero saber como que é inversamente proporcional. Vamos entender aqui quando é uma grandeza inversa, né? Inversa. Vamos colocar aqui. Quando que eu tenho uma grandeza inversa? Vamos colocar também um exemplo para você poder entender aí em casa. Vamos pegar aqui a questão de velocidade e tempo. Vamos pegar assim, ó. Eu tenho uma cidade A até uma cidade B. A distância entre elas é de 50 quilômetros. Então, pensa assim. Cidade A até a cidade B. A distância entre elas é de 50 quilômetros. O que ocorre? Se, vamos supor que eu tenho tempos para chegar nessa cidade, né? Então eu vou colocar aqui velocidade, isso daqui em quilômetros por hora, né? E eu vou colocar a questão do tempo, isso aqui em minutos, ok? Então vamos observar aqui o que ocorre. Bom, se eu for a 50 quilômetros por hora, automaticamente, a cada 50 quilômetros eu vou fazer em 1 hora. Então, o tempo será de 60 minutos. Se eu for a 100 km por hora, de A para B, eu vou demorar 30 minutos. Até nem precisa colocar aqui, porque já está destacado a nossa unidade. Agora vamos saber se você é vida louca, tem um carro que anda bem lá, foi lá e colocou 200 km no carro. Né? Deve ser um baita de um carro e a estrada tem que ser muito boa para isso acontecer. Mas eu não estou dizendo que é impossível. 200 km por hora, você vai demorar quanto tempo aqui? Note, você aumentou em 4 vezes a tua velocidade. Automaticamente o teu tempo diminui em 4 vezes. Então vai ser 15 minutos. O que está ocorrendo, né? Se você olhar diretamente, ele aumentava. Mas na inversa, quando você aumenta a velocidade, ele diminui o tempo. Então, ó, eu dobrei a velocidade, porém o tempo dividiu por 2. Tá vendo? Isso aqui, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, é o que nós chamamos de grandeza inversamente proporcional. Aí você tem, mas professor, como que vale a teoria aqui então? Pessoal, se eu multiplicar o numerador pelo denominador, sempre, ó, se eu fizer isso, sempre dá a mesma constante. Por exemplo, 50 vezes 60 tem que ser igual a 30 vezes 100, que tem que ser igual a 15 vezes 200. 50 vezes 60 dá 3.000, 30 vezes 100 dá 3.000, 15 vezes 100 dá 3.000. Então, todas essas continhas aqui chegam no mesmo número. Isso significa que se eu pegar aqui, veja só, pessoal, se eu pegar aqui e dizer que A e B são diretamente proporcional a C vezes D, e ir colocando valores, isso aqui também chega numa constante que nós chamamos de constante de proporcionalidade, ok? Também é uma constante
de proporcionalidade. Beleza? Pessoal, então, fica aí a dica do professor. Eu expliquei para você hoje o que é uma razão, o que é uma proporção, quando as grandezas são diretamente proporcionais e quando as grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Dica do professor é que você realize as atividades em classe, dessa aula e da próxima aula, porque os exercícios emendam, né? É só exercício. Então agora é só você praticar. Claro, fazer essa atividade de casa, tarefa mínima, complementar, né? E se sobrar um tempinho é desafio. Beleza? Fica a dica aí, galera. Valeu!